Vamos falar agora sobre alguns protocolos associados a correio eletrônico ou troca de e-mails, né? Que acontece aqui? Na parte de correio eletrônico, a gente tem três grandes componentes: os agentes de usuário, os servidores de correio e um protocolo que vai ser extremamente utilizado, que é o Simple Mail Transfer Protocol, o SMTP. Tá? Não tem só o SMTP, tem outros protocolos que a gente vai ver também daqui a pouco, mas o SMTP é um dos mais fundamentais. Então, o que acontece quando a gente troca e-mails, né? A gente tem aqui o agente de usuário, que é a parte onde a gente interage com a interface de um serviço de e-mail ou de um programa de e-mail. Então, é onde a gente vai digitar lá o nosso e-mail, preparar todas as informações e clicar em enviar. Quando a gente envia, né, a gente está enviando a mensagem para o nosso servidor de correio, tá? O servidor de correio do e-mail que eu uso, né, e esse servidor vai fazer trocas de mensagens com outros servidores de correio. Tá? Então, você tem aqui uma fila de mensagens que tem que sair desse servidor, né? E você tem várias caixas de entradas de mensagens aqui. Então, o SMTP, que é o protocolo de troca de mensagens, né? Ele vai fazer a troca dessas pequenas mensagens aqui de e-mail entre servidores de correio eletrônico. Tá? Então, o que acontece aqui é essa troca. Né? A gente poderia ter a troca também desses dois servidores de correio eletrônico aqui também. Tá? Então, o SMTP é o protocolo que aparece aí. Na questão do agente de usuário, a gente pode chamar ele de leitor de correio ou programa que a gente vai utilizar para compor, editar, ler as mensagens de correio eletrônico que chegam ou que a gente envia. Né? Alguns exemplos de programas que podem ser utilizados são o Outlook ou o Thunderbird, que podem ser instalados no computador e você pode então acessar, visualizar os e-mails. Mas você pode utilizar também serviços baseados na web. Né? Você pode utilizar, por exemplo, Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook também, baseados no navegador. Você simplesmente abre no navegador e começa a escrever lá os seus e-mails. Né? Talvez esse seja até o uso mais comum hoje em dia. Então, as mensagens de saída e entrada, elas sempre são armazenadas no servidor. Elas não são armazenadas especificamente na máquina onde você está fazendo a composição do e-mail ou lendo os e-mails. Né? Por mais que Outlook, Thunderbird, esses programas que você pode instalar no computador, eles permitam você armazenar mensagens, né? Elas em algum momento vão ter que ficar armazenadas também lá no servidor. Tá? Então, para poder serem enviadas para outros servidores de e-mail, elas têm que ser enviadas para o nosso servidor. O servidor de correio, ele é uma caixa de correio que contém mensagens de chegada para o usuário e uma fila de mensagens que contém mensagens de saída. Né? Então, as mensagens de entrada e de saída que vão estar indo e vindo para esse servidor de correio que a gente está utilizando. E o protocolo SMTP, ele é a linguagem usada para a comunicação entre servidores de correio para transferir as mensagens de correio. Então, ele é um protocolo simples, como o próprio nome fala, né, que vai atuar como cliente e como servidor, dependendo da atividade que ele está fazendo. Né? Então, ele pode estar atuando como cliente se ele estiver enviando uma mensagem para algum outro servidor de correio, ou como um servidor se ele estiver recebendo uma mensagem de um outro servidor. Tá? Então, o SMTP ele usa o TCP como protocolo da camada de transporte para fazer a transferência confiável e utiliza a porta 25 especificamente designada para ele. Ele opera por transferência direta, então o servidor remetente envia diretamente ao servidor receptor, sem nenhum intermediário. E existem três fases nessa transferência. Primeiro, um handshaking, que é um estabelecimento inicial, né, de critérios, parâmetros que vão ser utilizados na comunicação. A transferência das mensagens propriamente dita e o encerramento da conexão. Existe uma interação de comando-resposta. Os comandos podem ser em texto ASCII e a resposta pode ser em códigos ou frases de status. Então, a troca de mensagens entre os servidores pode ter esses comandos e respostas.
Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de troca de mensagens entre um cliente, que a gente vai identificar como C, e um servidor que a gente vai identificar como S, né? Um servidor SMTP. Então, você tem aqui, por exemplo, o servidor hambúrguer.edu, né? E o cliente crepes.fr. Né? Até tem a brincadeira aqui do hambúrguer dos Estados Unidos e do crepes da França, né? Ou crepe, né? Enfim, você tem aqui as mensagens, né, com alguns códigos sendo colocados pelo servidor e algumas mensagens sendo trocadas, né? Então, primeiro um estabelecimento de conexão entre eles, aqui com uma mensagem hello, e aí o cliente fala que tem um e-mail proveniente de alice@crepes.fr, né? E daí o servidor confirma, né? Ok, esse usuário existe, né? Então ele está verificando se o usuário existe. E daí seguem aí as mensagens, né? Com alguns formatos específicos, né? O para aqui, por exemplo, é bob@hamburger.edu, né? Daí o recipiente está ok, né? O usuário que vai receber está ok. E daí os dados são transferidos. O e-mail tem que terminar, nesse caso aqui é uma instrução, né? O e-mail tem que terminar com um ponto, né? Isolado. Então as mensagens são trocadas, termina com um ponto, e aí ele fala que a mensagem foi aceita. O cliente então faz o encerramento da conexão e a conexão é concluída aqui pelo servidor. Tá? Então essa seria uma troca bem simples de mensagens de e-mails, mensagens relacionadas a e-mail, né? Usando o SMTP aí entre dois servidores SMTP. E associado ao SMTP, a gente tem também os protocolos de acesso ao correio, né? Que seriam o POP, o IMAP e o HTTP. Então, se o SMTP é utilizado pela comunicação entre o agente de usuário aqui, né, que nesse caso é a Alice, enviando uma mensagem até o servidor de correio dela mesma. Esse servidor vai usar SMTP novamente para fazer a troca de mensagens com o servidor de destino, né, que é o servidor de correio do Bob, por exemplo, né? Na parte final aqui em que o Bob vai fazer o acesso às mensagens armazenadas nesse servidor de correio dele, não vão ser feitas pelo SMTP. Né? Tudo foi pelo SMTP até agora, mas a partir daqui a gente tem outros protocolos que são utilizados. Então, a gente vai ter o protocolo POP, né, que é o Post Office Protocol, tem até a RFC dele aí para quem quiser dar uma olhada, que vai fazer a autorização entre agente e servidor, né? Então ele vai fazer uma autorização simples e uma transferência de dados. Ele é um dos protocolos mais simples que a gente tem aí para fazer a transferência de mensagens de e-mail. Né? E o IMAP, que é o Internet Mail Access Protocol, ele tem mais comandos, ele é um pouco mais complexo. Ele permite a gente colocar e associar tags às mensagens. Né? Você consegue fazer um manuseio das mensagens que estão armazenadas no servidor sem transferir elas para o cliente. Né? Então, é como se o Bob, ao invés de ele trazer as mensagens até a máquina dele para ler, ele pudesse manipular as mensagens que estão aqui no servidor. Ele consegue mexer por meio do IMAP, ele consegue fazer isso. O POP não permite fazer isso. Tá? Então, o IMAP é um pouco melhor, ele é um pouco mais utilizado. E o HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que a gente viu anteriormente, né? Ele também pode ser utilizado para acessar e-mails. Então, que é o caso dos e-mails baseados na web, como Gmail, Hotmail, Yahoo, né? Qualquer serviço de web e-mail que a gente usa, né? Acaba sendo o HTTP que está rodando ali, o HTTP que vai fazer o acesso às mensagens que estão no servidor do Bob aqui nesse caso. Tá? Então, o SMTP ele também pode usar uma comunicação segura como o TLS. Né? Como a gente viu que o HTTP associado ao TLS vira o HTTPS, o SMTP associado ao TLS vira o SMTPS. Né? E daí ele utiliza a porta 587, que foi especificada pelo padrão por uma RFC. Né? E anteriormente se utilizava a porta 465, né? Então alguns serviços
utilizavam essa porta, mas ela já foi revogada, então não se utiliza mais. Então, na parte de correio eletrônico, a gente tem esses protocolos principais, né? O SMTP, o POP e o IMAP, com a possibilidade de uso do HTTP também.